Bom, minha gente, aí mais uma aposta para um futuro queridinho aí dos festivais, Paul Mescal, protagonista aqui do filme. Eu assisti ele naquela série chamada Normal People. Falei, esse homem aqui vai bombar. E ele está aí nesse filme maravilhoso, atuando mais uma vez maravilhosamente bem. Segura esse homem. 2022 está sendo um ano de filme autobiográfico no hype dos festivais. Dessa vez, pai e filha passam as férias em um resort na Turquia. São momentos de afeto e insegurança, carinho e dor, compartilhado entre os dois. Eis After Sun. Bom, até isso, acho que hoje nós teremos aí um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais leve, em que a gente vai concordar bastante aqui com vários pontos. E eu só queria dizer que as minhas definições de crush talvez foram atualizadas aí. É um filme de fato muito afetuoso, como eu disse na sinopse, tem muita coisa legal para falar sobre ele. Mas hoje aqui, continuando nossa tradição, já queria saber o que você achou, suas primeiras impressões, conta aí pra gente. Acho que a nossa discussão vai ser um pouco mais leve, até porque o filme inspira nessa leveza. É um filme que trata aí desses temas universais de relação de pai e filho, de afeto, como a Eda disse, de trauma, mas nunca a gente vai pesar a mão no melodrama, nunca a gente vai explorar esses temas de forma ali mais filosófica, existencialista. Eu acho que a gente fica muito mais num registro minimalista, né? Na simplicidade de acompanhar ali pai e filha crescendo junto. É um filme que vai lidar aí com memória, né? Que na história do cinema já rendeu vários filmes mais cabeçudos, né, como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, como Memento, esses filmes que querem lidar com esses lapsos, com essa confusão, com essa coisa da gente ir decifrando a narrativa à medida que a gente também entende melhor o sentimento desses personagens. É um tema também que já gerou bastante filme de experimentação estética, né, seja os filmes de Chris Marker, seja até mais filmes recentes, quando a gente estava falando de Em Chamas, como relembrar imagens do passado, que depois de tanto tempo acabam sendo até meio que fabricações na nossa cabeça. Não é um caminho ali reto, não é um caminho com começo, meio e fim muito claro. As coisas, elas têm ali certos tempos de contemplação. As imagens acabam tendo pesos diferentes, do que é mais ou menos importante ser lembrado e, portanto, mostrado em tela. Só que, como eu disse, né, acho que aqui After Sun, com exceção de alguns momentos de flash forward ou de imagens gravadas em VHS, é um filme que evita esses ruídos, que evita a fragmentação, que evita a intelectualização. Eu acho que, na verdade, pra mim acaba sendo um filme muito mais da rotina. Nesse sentido, eu acho até engraçado que os personagens ali comentam várias vezes: não, hoje a gente vai fazer o dia ser muito massa, vamos fazer ele valer a pena. E a impressão que eu tenho muitas vezes é que os dias ali eles são muito parecidos. Acho que a gente tá lidando aqui com pequenos momentos de alegria, com pequenos momentos de chateações, e de repente a gente já tem que dormir de novo. Então acho que o sentimento que está aqui no filme é muito menos por algum episódio específico que marcou a vida da protagonista, do que a sensação dessa rotina, de estar perto do pai, de estar perto daquele momento da infância, daquele momento de descoberta. Então, nesse sentido, acho que acaba sendo um filme até que diferente do que a gente está acostumado assistir nesse cinema memorialista. Cara, é muito louco, porque por mais que o filme seja muito bonito, tem essas cenas muito ensolaradas, com esses momentos muito felizes, porque ali, como o filme ele escolhe mostrar momentos, os momentos bonitos ali que essa garota tem com o pai dela, acredito eu que a memória dessa protagonista seja de uma memória positiva e muito bonita daquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma certa melancolia. É muito louco, né? Ao mesmo tempo que a gente vê essa viagem de verão, muita piscina, se divertindo com outras crianças, por outro lado, a gente vê essa personagem já adulta, dentro de um quarto escuro, revendo aquele momento. Na minha cabeça, me passaram várias situações que poderiam estar ocorrendo com ela. Tipo, sei lá, talvez o pai dela não estivesse mais ali entre ela, né? Talvez o pai dela já tivesse falecido, ou que ela estivesse passando por algum momento difícil da vida dela. Por mais que sejam momentos bonitos e felizes, o sentimento que ela estava tendo ao ver aquilo era de uma certa melancolia, de um passado que ficou lá e que ela talvez não possa sentir novamente aqueles sentimentos. Eu trago isso porque, eu não sei se vocês têm isso também, né? De ter uma certa dificuldade de ver vídeos antigos, fotos antigas. Eu sou essa pessoa que é muito fácil de eu me emocionar quando eu vejo mesmo fotos que eu sei que foram de momentos muito bonitos. Então, talvez isso tenha me batido, não sei se foi uma pira minha. Acho que talvez por isso também, eu acho a cena lindíssima do final, mas acho que isso foi um grande fator que me fez ali ter uma vontade de chorar e inclusive, né,
não só a vontade, como também me fez chorar. Né? Eu acho que todo mundo tem essa relação um pouco ambígua, né? Quando a gente olha para o nosso passado. Quando eu olho, pelo menos, para as fotos e vídeos de criança, é sempre uma coisa feliz e triste. Mas enfim, né? Eu acho que isso que você está falando da personagem olhar para o passado e ver essa melancolia de não estar vivendo mais aquele momento, acho que é muito parecido também com a forma como o pai, vivendo aqueles momentos ali no passado, olha para a filha, olha toda essa vontade de viver, essa vontade de descobrir e ver que ele já passou desse momento. Ou pelo menos ele acha que ele não pode mais viver novas descobertas, né? Porque, obviamente, a gente sabe que provavelmente tem algum problema, algum trauma, alguma coisa que não está ali superado, mas pelo menos a relação, a dinâmica que se estabelece ali com a filha é dessa, que é depois a relação que a protagonista mais velha tem olhando para os vídeos de infância. Mas enfim, sobre esse final a gente já volta nele, porque eu não necessariamente gosto, e aí, olha só, a gente falou que não ia discordar, mas acho que talvez discordaremos um pouquinho. A gente já volta a falar aqui da protagonista mais velha, mas eu queria me ater aqui às cenas das férias dos dois, né? Porque eu acho que da mesma forma que a gente está dizendo que é um filme que pode causar uma sensação de felicidade, mas de melancolia, eu acho que existe muito uma ambiguidade de como eles vão ali interagir com as pessoas, com o mundo ao redor, que para mim denota um caráter muito forte de inércia, né, de mobilidade. A gente não tá nem lá nem cá da balança, parece que a gente tá nesse estado, como eu disse ali no começo do vídeo, de uma rotina que não necessariamente tem ali altos e baixos muito marcados. Então quando eu olho, por exemplo, para a filha, né, você vê que nesse amadurecimento dela é uma personagem que, em primeiro lugar, ela quer descobrir muita coisa, mas em muitas situações ela não tem idade para isso. Então, se, por exemplo, o momento que ela quer pular de paraquedas, mas ela é pequena demais para isso. Quando ela quer entrar ali na brincadeira das jovens mais velhas ali na piscina, mas ela fica ali meio que de canto. Em segundo lugar, você vê que ela sempre tá meio que animada pelas coisas que vão vir. Então, por exemplo, beijar um garoto, ela quer muito repetir o que os mais velhos estão fazendo, mas quando ela faz isso, você vê que é coisa boba, assim. Tanto que a gente sequer vê essa cena que eles dois estão se beijando, e ela nem conta muito exaltada essa situação pro pai. Em terceiro lugar, você vê que essa criança que tem esse futuro, que tem tudo para descobrir pela frente, mas que depende do pai para muitas coisas, né? Acho que desde situações muito banais, como por exemplo, ela fala, eu quero passar meu protetor solar sozinho, mas ela não consegue alcançar as costas. Então você vê que é muito essa força dela querer seguir adiante, mas ou ela não é capaz, ou ela precisa de ajuda de alguém maior, e aí ela fica meio que nesse meio termo. E se a gente olhar para o pai, isso também acontece muito. Você vê que em certas situações ele vai olhar para um passado que ele abandona. Então, por exemplo, ele fala que ele não pode mais voltar à cidade natal, porque a cidade natal é coisa do passado. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala, por exemplo, da ex, ele quer manter por perto. Ele fala que a ex é parte da família que diz ainda que a ama. Em outras situações, por exemplo, você vê que ele olha o futuro com os bons olhos. Então, para cada descoberta da filha, por exemplo, ele parece estar muito feliz, muito empolgada pelo que ela está vivendo. Mas, como a gente estava dizendo, né, há pouco, só quando é do outro. Porque ele não vê um futuro promissor para ele mesmo. Ele olha com melancolia, se projetando no futuro. E as cenas mais óbvias, né, quando você tem ali momentos que ele está completamente na fossa, então bêbado, jogado na cama, chorando no canto, ou quando ele está ali no êxtase, né, que acho que tem uma cena super bonita, que ele tá andando numa colina e aí a menina monta um negócio ali para todo mundo cantar parabéns para ele, e você vê que a câmera filma ele como se fosse um herói para a cabeça da criança ali, ele no topo de tudo ali, olhando com uma pose de Superman. Então você vê que essa dinâmica, mais uma vez, leva ele adiante, mas ele mesmo se sabota e não consegue caminhar, então fica nesse meio estado das coisas. Então, como eu já falei, né, acho que o reflexo disso tudo não fica nem no campo do trauma, mas também não fica no da revelação, de uma grande catarse. Eu acho que é essa coisa da rotina que eu comentei, assim, o dia vai continuar, o dia vai acabar e amanhã vai ter um novo dia pra gente continuar vivendo. Então, até discordando do Éder, eu não acho que ele seja um filme melancólico, tanto quanto eu também não acho que ele seja um filme feliz, porque acho que a gente está muito ali nesse papel de espectador, observando essas situações que jogam para os dois lados. Mas aí, talvez entre a coisa da experiência prévia de cada espectador, né? Talvez, como o Éder disse, a relação dele em olhar o passado seja mais melancólica e ele vai lá e imprime um pouco mais disso. Bom, o Nathan, como me conhece muito bem, eu já sou uma pessoa melancólica por natureza, então acho que é mais do que normal isso acontecer através da minha percepção. Mas uma coisa que eu acho muito, muito legal no filme é que ele trata de vários assuntos como esses mesmos que você citou, Nathan, sem ser forçado, como por exemplo, essa questão que a garota entende que ela está num ambiente que não pertence à classe social dela e me parece que ela quer interagir com outras crianças que têm uma classe social diferente da dela.
Tem essa questão da descoberta, dela querer beijar outros garotos, né? E como ela encara isso, contando isso pro pai dela, né? Desses outros momentos também que você vê que o pai dela, ao mesmo tempo que parece que ele tá feliz, ele tá tentando ali encenar um personagem, né? Porque ele parece que está enfrentando alguma coisa muito difícil na vida dele, né? Muitas incertezas, até financeiras e até mesmo da própria vida pessoal, de como ele lida, né? Com a solidão ou, enfim, com a própria idade dele. Para mim, é aquele tipo de filme que me faz pensar extra-campo, assim, né? Começa a me questionar sobre várias situações, sobre o estado de espírito desses personagens, o que de fato estava acontecendo. Então eu acho muito legal ela pincelar todos esses temas, se aprofundar neles, eu acho que não é um problema, porque para mim tudo é como se esses sentimentos fossem também como uma viagem intensa que se passa em um final de semana, né? Como a vida mesmo, né? Tem dias que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, tem momentos que a gente tá passando por momentos muito difíceis e muito muitos felizes ao mesmo tempo, então tudo se mistura. Eu acho que isso que você falou das pinceladas ali para os personagens passa muito também pela própria forma como o filme contextualiza o espaço e o tempo, né, que essas personagens vivem. Porque a gente não sabe muito bem em que momento ali isso está acontecendo, são umas férias que parecem intermináveis e tipo, a gente não sabe se o pai trabalha ou não trabalha, a filha tem essa escola, mas essa escola também nunca chega. E aí tem a Turquia no fundo, que a gente vê algumas situações ali de interação, mas ela também tá ali só de passagem. Eu acho que essas pinceladas, né, para usar o termo que o Eder disse, nesses outros aspectos, faz com que a gente reduza o filme ao essencial, né, que é a dinâmica de pai e filho, que é essa rotina. Por isso que eu acho que a gente tem essa sensação muito forte de inércia, assim, que a gente não sabe aonde eles estão transitando, a gente não sabe para onde eles vão depois daquele momento, a gente não sabe com que pessoas muito bem eles estão interagindo. Eu acho que isso joga muito a favor do filme. O que eu não acho que joga muito a favor, e aí eu discordo um pouco do Eda, é a questão do final do filme, né? Porque, como eu disse, esse filme aqui inteiro é essa coisa da inércia, essa coisa da rotina, essa coisa de a gente não saber para qual lado ele tá pesando, se é mais melancólico, se é mais feliz. Quando a gente tem essas cenas finais, né, que a gente vê a moça mais velha ali numa sala escura e aí interagindo com o pai em vários flash forwards que a gente vê ali piscantes na tela com muito mais frequência, aí eu acho que o filme ele acaba apelando um pouco mais para melancolia, talvez para uma coisa até um pouco mais melodramática. Não sei, eu tenho a impressão de que não necessariamente despedidas são necessariamente ruins, assim. Eu acho que é aquela coisa, né? Essas pessoas elas amadureceram porque elas tiveram que dar adeus a certas fases anteriores, mas que foram essenciais para chegar ao ponto que ela estava. E eu acho que é interessante, como eu disse atrás, né, que o filme deixe que o espectador defina como vai encarar essas despedidas, as despedidas dos personagens, as despedidas das nossas fases. E aí eu acho que o filme acaba marcando muito o sentimento ali no final por uma coisa que não aconteceu o resto do filme inteiro. Então, é um pequeno detalhe, mas que, enfim, de modo geral, eu acabo gostando pra caramba do filme. Então é isso, depois dessa crítica maravilhosa desse filme, assim, que nos emocionou, vem aquele momento também maravilhoso do vídeo, que é o 20 recomendar, que o Nathan aí vai trazer uma dica, assim, ó, deliciosa, tenho certeza disso. Então é isso, Nathan, conta aí pra gente a dica de hoje do 20 recomendar. Bom, estamos falando aqui de uma diretora, né, Charlotte Wells, filme de estreia dela, vamos ver o que ela vai fazer pela frente, inclusive, né. Mas a gente comentando aqui no backstage, a gente lembrou muito de um cinema da Kelly Reichardt. Parece que eles estavam ali dialogando no mesmo universo, né? Um filme que foca muito mais essa rotina, que foca muito mais a simplicidade, que quando está próximo de levar para um momento ali mais catártico, vai lá e puxa de volta para essa sobriedade. E que muitas vezes por conta disso também a gente não sabe definir se tem um tom mais melancólico do filme, se é um tom um pouco mais alegre. Mas fica então a recomendação para vocês assistirem aos filmes dela, são poucos. Inclusive a gente já fez vídeo de um dos filmes dela aqui no canal, que é o First Call. Mas eu queria recomendar um filme menos conhecido dela, que se chama Old Joy, que acho que é o que tem o melhor diálogo aqui com After Sun. Não é uma relação de pai e filha, mas são dois amigos que também saem ali para acampar num final de semana. Você vê que eles têm certos ruídos, tem certos momentos de lembrança do que eles foram quando eram mais jovens. Eles voltam e fica por isso. E acho que fica muito essa sensação boa de estar num lugar legal com uma pessoa que se gosta, mas também o mal-estar de que os corpos envelheceram, a relação dos dois talvez não seja como eles imaginavam
há anos atrás. Então é isso, acho que fica a recomendação aí para vocês fazerem essa sessão dupla com o Old Joy. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aqueles velhos recadinhos de sempre. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam aí de recomendar para outras pessoas, de comentar o que vocês acharam, se vocês tiverem alguma sensação semelhante às que nós tivemos aqui ao ver esse filme, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima, um grande beijo aqui, ó, e até mais, tchau!